Hello everyone! Sejam muito bem-vindos ao Café e Literatura, um canal onde a gente fala de literatura enquanto bebe aquele cafezinho bem gostoso. No nosso primeiríssimo vídeo do canal, a gente vai aprender um pouco sobre Walter Scott. Quem foi? Vamos aprender sobre as suas obras. Ele foi um dos maiores escritores do romantismo e pioneiro nos romances históricos. Então vamos explorar um pouquinho a vida do Walter. Então, Walter Scott ele nasceu em 15 de agosto de 1771 em Edimburgo, na Escócia. Então, ele era um autor escocês. Desde cedo, ele sempre demonstrou interesse pela literatura e pelas histórias da cultura escocesa. Scott ele contraiu poliomielite aos 18 meses de idade, então o que deixou ele com uma perna debilitada. Então, devido a isso, ele passou boa parte da sua infância em St. Noe, a fazenda do seu avô paterno. Então, aí foi onde ele aprendeu a amar as histórias e lendas, porque o avô dele era um amante de histórias, era um ótimo contador de histórias. Aos 8 anos, ele retorna para Edimburgo para continuar aí a sua vida, os seus estudos. Então, ele frequentou a Royal High School e mais tarde ele entrou na Universidade de Edimburgo por influência de seu pai, onde estudou direito para seguir os passos de quem? Isso mesmo, do próprio pai dele. O pai dele tinha o mesmo nome, então ele é considerado Walter Jr., porque o nome do pai do Walter Scott é Walter Scott. Um detalhe bastante interessante sobre essa parte dele se tornar advogado é que depois de tanto ele observar os clientes do pai, foi daí que ele tirou muitas das ideias das histórias que ele escreveu posteriormente. Walter ele viveu aí num período de grandes transformações na Europa, né, marcado pelas guerras napoleônicas, pelo crescimento do romantismo e pela literatura. Na sua carreira literária foi bem promissora, porém ele só começou a escrever aos 43 anos, de fato, alguns livros, os seus principais livros, né? Ele começou a sua carreira como poeta e o seu poema, né, o poema que mais deixou ele conhecido foi o The Lay of the Last Minstrel, em 1805, mas a sua paixão pela história escocesa fez ele migrar para o campo dos romances históricos. Durante a sua carreira literária, né, ele também começou fazendo traduções de obras de autores alemães, mas ele rapidamente aí se destacou ao publicar a coletânea de baladas tradicionais escocesas, né, The Mystery of the Scotland Border, entre 1802 e 1803. E o seu primeiro grande sucesso marcando aí a sua carreira como escritor. Uma obra também que o deixou bastante conhecido foi o Ivanhoe. Só que eu listei aqui para vocês as maiores obras que ele escreveu, né? A primeira foi o Waverley, depois veio o Ivanhoe, depois veio o Guy Minstrel e muitas outras obras. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer detalhadamente o que cada obra, cada história de cada obra, para a gente poder analisar juntos. O Ivanhoe foi escrito no ano de 1820, tendo como cenário a Idade Média inglesa, questões como cavalheirismo, heroísmo inglês, honra, maneiras cortesãs e lealdade ao rei. Então essa trama aí vai girar em torno aí da luta dos saxões e normandos e as intrigas de João Sem Terra para atingir e tirar do trono Ricardo Coração de Leão. Muito interessante essa parte dos romances históricos, porque influenciou um novo gênero, o famoso romance histórico. Daí a gente vai ver uma das maiores curiosidades dessa aula, que é o seguinte: Scott é considerado pioneiro do romance histórico com a publicação de Waverley em 1814. O livro combina aí ficção de fatos históricos ambientada durante a rebelião jacobita de 1745. E chegamos a eles, os jacobitas! Se você assistiu a série ou se você leu a série de livros da Diana Gabaldon, você sabe muito bem de quem que eu tô falando. Outlander. Outlander é uma série contemporânea, né, nos dias atuais, porém se passa na época de 1700 e vai lá bolinhas,
se eu não me engano, 1945, 1943, mistura ficção, viagem no tempo, mistura romance, mistura guerra, mistura aí muita coisa relacionada à história, principalmente a história da Escócia. Um spoiler, na segunda temporada, né, esse casal aí tenta impedir a rebelião jacobita, né, eles tentam mudar esse passado tenebroso, porque para quem não sabe, a rebelião jacobita meio que tirou muita coisa dos escoceses, né, os ingleses tiraram muitas coisas dos escoceses com essa rebelião jacobita, e muita história, muita trama. Se você for assistir essa série, de preferência, assista ela no idioma original, em inglês, porque você vai ter a oportunidade de ver a linguagem da sua forma mais pura. Então, você vai ter inglês com sotaque escocês, sotaque francês, sotaque inglês, sotaque americano. Então, aí é uma ótima dica para você aí que está começando a estudar a língua inglesa. Legado, né? Ele deixou um legado duradouro aí na literatura mundial. Ele popularizou o romance histórico e influenciou incontáveis escritores, incluindo aí Victor Hugo, Alexandre Dumas, James Fenimore Cooper, a própria Diane Gabaldon, né? E ele deixou aí algo muito marcante pra gente, que a gente adora assistir essas séries de época. É maravilhoso. Depois de muito sucesso, depois de ganhar muito dinheiro, o que aconteceu? Ele mandou construir o Ablesford House, que fica aí localizada nas margens do rio Tweed. A casa de Scott, né, ela foi projetada pelo próprio Scott, e aí esconde aí verdadeiros tesouros de artefatos históricos, livros raros e objetos pessoais do próprio Scott. Fica aí na fronteira da Escócia. O segundo é o monumento ao Walter Scott, né? Há um monumento dedicado ao próprio Scott situado no Princes Street Garden. É uma das maiores estátuas já dedicadas a um escritor no mundo todo. E ele foi um gigante, já sabemos disso, né? E se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, compartilhe para quem ama literatura e até o próximo Café e Literatura. See you!